Iniciamos agora mais uma aula na nossa série de mensagens sobre a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós seguimos com esses eventos que ocorreram na parte inicial do ministério do nosso Senhor. E o nosso tema hoje continua sendo o chamamento dos primeiros discípulos, conforme nós encontramos na narrativa do Evangelho de João. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 1. Versículo 35. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de dois de seus discípulos. Vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhe: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestres. Onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Primeira vez então que aparece vinde e vede. Próxima passagem gostaríamos de ler nesse mesmo capítulo 1 de João, versículo 43. No dia imediato resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. Vamos orar? Amado Senhor, quão gratos nós somos por estarmos uma vez mais na Sua presença, poder abrir nossos corações para que a luz da Tua palavra ilumine as nossas trevas. Fala conosco, Senhor, por meio dessa bendita palavra. Revela mais do Teu Filho para nós. É a oração que nós fazemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Nós demos duas porções no Evangelho de João relativas ao chamamento dos primeiros discípulos. Na primeira passagem nós vimos como o Senhor Jesus, ao entender aquele desejo de comunhão mais íntima dos dois primeiros discípulos, um desconhecido que nós acreditamos ser João, e o André, responde para eles: Vinde e vede. No segundo exemplo agora é um dos discípulos que já havia crido no Senhor. Filipe já havia sido encontrado pelo Senhor. E ele disse: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael, então: De Nazaré pode ser alguma coisa boa? E agora esse discípulo que responde para o outro: Vem e vê. E nisso nós encontramos um princípio maravilhoso da pregação do Evangelho, do crescimento do reino de Deus, do aumento dos membros do corpo de Cristo. Não é encontrando simplesmente uma nova doutrina, embora novas doutrinas, ou doutrinas que são desconhecidas até então, sejam coisas maravilhosas. Não é por ter encontrado uma nova congregação, mas é por ter encontrado Jesus, o Filho de Deus. O segredo da evangelização, o segredo de trazer pessoas para o corpo de Cristo, para o reino de Deus, é apresentá-las à pessoa do nosso Senhor Jesus.
é convidá-las a experimentar Deus. Provai e vede que o Senhor é bom. É desafiá-las a conhecer Deus na pessoa de Jesus Cristo. Esse é um princípio maravilhoso. O princípio do cristianismo. Nessa narrativa nós vimos como, no chamamento dos primeiros 4 discípulos até aqui, o desconhecido, André, Pedro, Filipe, nenhum deles o chamamento foi repetido. Para João e André, eles procuraram o Senhor tendo ouvido João o Batista dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pedro foi apresentado ao Senhor pelo seu irmão André. Filipe foi encontrado pelo Senhor. E nós vimos como, no primeiro caso, foi a palavra da pregação que levou aqueles 2 primeiros ao Senhor. No segundo caso, foi o seu irmão que apresentou o Senhor para ele. No terceiro caso do Filipe, nem palavra, nem meio humano, o próprio Senhor Jesus Cristo o chamou e disse: segue-me. Claro que o resultado de todos eles foi o mesmo, eles se tornaram seguidores do Cordeiro de Deus, ou seguidores do Cristo, seguidores do Messias, seguidores do Ungido. E essa lição nós já tínhamos visto na classe anterior, cada um deles tão diferente, todos eles atraídos pelo nosso Senhor Jesus Cristo, cada um deles foi atraído de uma maneira diferente, cada um deles teve a sua própria história com o Senhor, e daí nós tiramos essa lição de que nós não devemos tentar imitar a experiência de ninguém e nem desejar que alguém imite a nossa experiência, porque cada pessoa é uma pessoa e a regra, se é que se pode dizer assim, que nós podemos aprender, o princípio que podemos aprender através disso é que nós não podemos e nem devemos limitar a Deus. Deus age como Ele quer, da forma que Ele quer. E nós bendizemos o Seu nome por isso. Hoje nós queremos focar na maneira como Ele agiu a fim de revelar-se ao Natanael. É o 5º elemento desse grupo dos primeiros discípulos, chamados pelo Senhor, em primeiro lugar, para estar com o Senhor, para conhecê-lo, para comunhão, para andar com Ele. Natanael. Essa narrativa nós encontramos a partir do versículo 43 do capítulo 1, e nós vamos ler ela, 43 até o 51, porque todo esse contexto vai nos dar o pano de fundo da maravilhosa experiência através da qual Natanael chegou a conhecer o Senhor. E claro, depois nós queremos ver quais são os princípios espirituais, as lições que o Espírito Santo quer nos ensinar através disso. Versículo 43, então. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaída, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: por que te disse que te vi debaixo da figueira? Crês? Pois maiores coisas que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo
e descendo sobre o Filho do Homem. Esse é o texto, então, que nós queremos tomar como base da nossa meditação hoje. Qual a primeira coisa que nós queremos mencionar aqui? Que Natanael teve uma dificuldade já na maneira como Filipe lhe apresentou o Senhor. Primeira parte da apresentação, Natanael, sem dúvida nenhuma, foi atraído. Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas. Até esse ponto, Natanael não teve nenhuma dificuldade. Mas Filipe seguiu. Jesus, o Nazareno, filho de José. Quando ele falou isso, Natanael reagiu. Pode de Nazaré sair alguma coisa boa? Existem vários motivos que podem ter fundamentado essa dúvida do Natanael. Pode ser pelo fato de Nazaré ser uma cidade desconhecida, pode ser pelo fato de Nazaré fazer parte daquela região chamada Galileia dos gentios, pode ser pela pobreza daquela região, pode ser também pela maldade no coração daquelas pessoas. Não esqueçamos que naquela área foi onde, em algumas das cidades, eles rejeitaram o nosso Senhor. Pediram para eles se retirarem da sua cidade. Caracteriza a maldade deles. De qualquer forma, independente de qual o motivo que levou o Natanael a falar isso, pode alguma coisa sair de Nazaré, uma coisa boa? Da Galileia dos gentios, da Galileia desprezada, da Galileia da maldade, o Messias não poderia sair de lá, de acordo com a concepção do Natanael. É o que Filipe disse que todos nós sempre deveríamos fazer e dizer quando queremos conduzir alguma pessoa a Cristo. Ele disse: vem e vê. E graças a Deus, Natanael venceu aquelas noções pré-concebidas que ele tinha. Em outras palavras, Natanael venceu o seu preconceito. E aqui nós queremos mencionar uma palavra a respeito de preconceito, porque, querendo ou não, nós todos somos preconceituosos. Nós todos julgamos o livro pela capa. Nós todos medimos a pessoa pela sua aparência, ou pela sua estatura, ou pela sua procedência. E isso muitas vezes pode nos impedir de encontrar a verdade. Eu vi uma entrevista muito interessante, na qual o repórter desafiava um candidato à presidência quanto às suas ideias. E esse candidato a presidente havia escrito um livro. E o repórter se referiu ao candidato da seguinte maneira. Ele disse assim, o senhor escreveu esse livro intitulado tal e tal e tal. E isso demonstra que as suas ideias não são boas. E esse candidato à presidência, ele parou ao ouvir a pergunta do repórter. Ele dirigiu outra pergunta. E a pergunta foi simples. Você leu o livro? E aquele entrevistador, aquele repórter, replicou: não. Aquele candidato à presidência disse: então, nosso assunto está encerrado. Eu não esqueci mais essa entrevista. Você não pode julgar um livro pela capa. Você não pode julgar um livro pelo título. Você não pode avaliar a pessoa do nosso Senhor, se é que podemos colocar assim, sem ir até Ele e conhecê-lo. Você não pode viver de eu ouvi dizer, parece que é assim, eu acho, eu tenho a impressão, porque isso tudo pode acobertar noções preconceituosas.
e pode nos impedir de chegar à verdade. A Bíblia fala de homens que hospedaram anjos sem saber. E também fala de homens que desprezaram profetas simplesmente porque o seu preconceito era maior do que sua sede de conhecer a verdade. Não existe outra maneira de conhecer o Senhor senão indo até Ele. Vinde e vede. É assim que nos achegamos ao Senhor. É assim que somos transformados. É assim que passamos de descrentes, pecadores, a crentes santificados. É assim que passamos de mundanos a pessoas separadas para Deus. É assim que passamos da morte para a vida. Nós temos que ir ao Senhor. Temos que ir a Jesus. Temos que achegar-nos a Cristo. Vinde e vede. Esse é o convite que ecoa já agora desde 20 séculos, convidando todo homem e toda mulher a vir e ver quem é Jesus, a conhecê-lo. É claro que naquela época esse conhecimento era físico, nosso Senhor Jesus Cristo estava aqui fisicamente, mas agora esse nosso conhecimento ele é espiritual por meio da palavra de Deus. Não há cristianismo sem conhecimento da pessoa de Cristo. Vinde e vede. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e com ele cearei. Esse é um maravilhoso princípio que nós descobrimos aqui. Graças a Deus. O amor de Natanael à verdade era maior do que o seu preconceito. E ele foi, versículo 47. Jesus viu Natanael aproximar-se, ele foi. E Jesus fala algo a respeito dele. O que ele disse? Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Aqui nós encontramos algo muito interessante. Primeiro, verdadeiro. Segundo, israelita. Terceiro, em quem não há dolo. Nós vamos começar com essa palavra do meio, israelita. Depois veremos o verdadeiro, depois veremos em quem não há dolo. Quem é um israelita? Em princípio, um israelita é um descendente do Abraão. Israel foi o primeiro israelita. E os descendentes de Israel vieram a se tornar uma nação, os israelitas. Mas quem era Israel? Israel era Jacó, que é filho de Ismael, que é filho do Abraão. Israel era neto do Abraão. Abraão foi o primeiro hebreu. O Jacó foi o primeiro israelita. E nós vemos então que existe essa distinção entre hebreu, israelita e judeu. Hebreu se refere à etnia. São aquelas pessoas que são descendentes sanguíneos da família de Abraão. Quem são os israelitas? São aqueles descendentes da família de Abraão, na linhagem de Isaac, na linhagem de Jacó, que se tornaram uma nação. Quem são os judeus? São descendentes da família de Israel, da tribo de Judá, que vieram a se tornar representantes religiosos. Quando fala de hebreu, fala de etnia. Quando fala de Israel, fala de nacionalidade. Quando fala de judeu, fala de religião, embora em algumas circunstâncias esses três termos podem ser usados de maneira intercambiável. Mas nós vemos então que esse Israel era o mesmo Jacó. Mas qual a diferença entre Jacó e Israel? Que Jacó se transformou em Israel quando teve uma experiência com Deus. E aqui nós vemos que toda essa
texto que nós vamos estudar aqui hoje, já estamos estudando na verdade, está relacionado com a experiência de Jacó. Qual foi a experiência que o Jacó teve com Deus? A Bíblia nos diz que o Jacó lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó desejava a bênção de Deus. Jacó desejava as promessas de Deus. Jacó desejava comunhão com Deus e, numa determinada ocasião, ele teve uma experiência com Deus e ele foi mudado de Jacó para Israel. Agora, algumas coisas relacionadas à palavra israelita. Agora, por que a palavra verdadeiro? A palavra verdadeiro ocorre por causa do seguinte, porque não basta alguém ser descendente do Abraão, filho do Isaac, para ser um israelita. É necessário, além disso, descendente do Abraão, filho do Isaac, filho de Israel, mas ter uma experiência com Deus, ser alguém de fé, ser alguém que foi transformado pelo Senhor. Por isso aqui nós encontramos a palavra verdadeiro israelita, ou seja, nem todos os descendentes de Jacó são verdadeiros israelitas, porque os verdadeiros israelitas são aqueles que, além de serem descendentes do Abraão, descendentes do Isaac, descendentes do Israel, eles têm uma fé e uma relação com Deus. Por isso fala verdadeiro israelita. E por que a palavra em quem não há dolo? Porque o Jacó, ele é caracterizado por dolo, ou seja, por esse caráter de enganador. A palavra dolo se refere a engano. E nós sabemos que Jacó ele é caracterizado por essa ideia de levar vantagem em tudo. Na verdade, o Jacó é um retrato daquilo que nós somos. Jacó só quer ganhar, só quer levar vantagem, só quer ser o primeiro, só quer ter mais, só quer ter a primazia, só quer ter tudo. Até que um dia que Jacó é transformado, e ele se transforma, passa de enganador para um príncipe com Deus, que é o significado da palavra Israel. Abre comigo no livro de Gênesis, no capítulo 25, versículo 19. São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Era Isaque de 40 anos quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse, se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor, 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelos, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão. Segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó, o suplantador. Veja bem, nessa primeira descrição que a Bíblia nos dá a respeito do Jacó, vai nos dizer que ele nasceu agarrado no calcanhar do irmão dele. Como que se estivesse dizendo assim, ó, você saiu primeiro, mas eu deveria ter sido o primeiro. Você está entendendo? Você saiu primeiro, mas então eu saio junto. Na verdade, ele era alguém cheio de dolo. E é fácil constatar isso se nós lermos a história do Jacó, conforme nos é relatada no livro de Gênesis. A vida de Jacó, as experiências do Jacó foram basicamente engano, dolo, tentar suplantar, tentar levar vantagem. Ele enganou seu pai, ele enganou seu irmão, ele enganou seu tio, ele enganou suas esposas e até praticamente os últimos dias, um pouquinho antes dos últimos dias da vida do Jacó,
nós o vemos caracterizado, então, por essa dolo. O que nosso Senhor Jesus Cristo disse a respeito do Natanael? Eis um israelita, um descendente de Abraão, Isaque e Jacó, vindo de uma das 12 tribos que nasceram ao Jacó. Alguém da nação de Israel. Mas aqui diz, eis um verdadeiro israelita, que não somente é da etnia do Jacó, parentesco do Abraão de sangue, não somente é da nação de Israel, mas é também alguém que tem a mesma fé que Abraão, Isaque e Jacó tiveram. Ele era um herdeiro das promessas que haviam sido dadas a Abraão, a Isaque e a Jacó. Verdadeiro israelita, em quem não há dolo, um homem sincero. Se nós quiséssemos resumir quem é Natanael, Natanael é o Jacó, descendente de Abraão, Isaque e Jacó, ele é Jacó, que passou por uma experiência com Deus, ele é um verdadeiro israelita, menos o Jacó. Um Jacó transformado por Deus em verdadeiro Israel, em quem não há dolo, em quem não há aquele engano, aquela sutileza, aquele espírito de suplantador ou de levar vantagem que tanto caracterizou o Jacó original todos os dias da sua vida. Claro que quando fala não há dolo, não significa em quem não há pecado. O Senhor Jesus Cristo não está dizendo que ele não tem pecado. E aqui é importante relembrar dessa verdade que é tão consoladora para todos nós. Não pensemos que em nós não há pecado. Infelizmente, todos nós somos pecadores. Claro que agora nós somos pecadores salvos, pecadores lavados pelo sangue do Senhor Jesus, pecadores santificados, ou seja, separados para pertencer a Deus. Mas a Bíblia diz, se alguém diz que não tem pecado, é mentiroso. Nós todos somos pecadores. Mas graças a Deus, quando nós reconhecemos que somos pecadores, nós sempre temos acesso a essa fonte maravilhosa de graça e de perdão dos nossos pecados. O máximo que nós podemos ser é alguém em quem não há dolo, ou seja, em quem há sinceridade, há um desejo de não pecar mais, há um desejo de não mais cometer aqueles mesmos equívocos que cometíamos antes. O máximo que nós podemos ser, nós precisamos sempre lembrar disso, que sem pecado, somente o nosso Senhor Jesus Cristo. E até os dias, o fim dos nossos dias, nós seremos pecadores. Qual que é a prova disso? É que todos nós morremos. E a morte é uma consequência do pecado. Ou seja, o efeito do pecado será removido de nós de maneira final e definitiva quando, por ocasião do retorno do nosso Senhor, nós formos transformados, nós ganharmos um corpo no qual não habita pecado, nós ganharmos um corpo que não é suscetível à tentação. Quando nós ganharmos esse corpo novo, então nós não mais seremos pecadores. Mas enquanto isso, as consequências do pecado ainda seguem habitando em nós. O máximo que nós podemos fazer agora é, ao seguir o nosso Senhor Jesus Cristo,
andar em espírito. E claro, se momento a momento nós estivermos andando em espírito, evidentemente, momento a momento, não estaremos andando numa vida de pecado. Momento a momento estaremos sendo separados para o Senhor, mas ainda assim, ainda que exista a possibilidade de andando no Espírito não satisfazer as concupiscências da carne, ainda assim existe a possibilidade, no momento que nós deixamos de andar no Espírito, venhamos a satisfazer a concupiscência da carne. Graças a Deus que Cristo Jesus, nosso Senhor, nos limpou dos nossos pecados e nos limpa dos nossos pecados diariamente, mas nós nunca devemos ter a pretensão de, nessa atual condição, sermos santos sem pecado. Isso agora é impossível. O que nós podemos agora é andar em santidade diante de Deus por meio da dependência do Espírito Santo, momento a momento, seguindo o nosso Senhor. Então, temos a possibilidade desse andar de maneira agradável a Deus em Cristo Jesus. Então, Natanael, um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, um homem sincero, que amava a Deus, que amava os ideais da nação de Israel, que amava as promessas que Deus fez a Abraão, a Isaac, a Jacó e, por que não dizer, a Davi. Esse homem é aquele a quem o Senhor Jesus Cristo se revela. Como que o Senhor se revelou para ele? Revelando ele. O Senhor vai se revelar ao Natanael de duas maneiras. Primeiro, falando sobre quem era o Natanael. E segundo, falando o que Natanael estava fazendo a sós antes desse maravilhoso encontro. Ou seja, no relato da aproximação do André e de João ao Senhor, ou da aproximação de Filipe ao Senhor, nós não encontramos nenhum milagre mencionado. Mas no relato da aproximação de Natanael ao Senhor, nós encontramos um milagre pelo qual o Senhor Jesus Cristo provou a Natanael que ele é o Filho de Deus. Que milagre foi esse? O Senhor Jesus Cristo viu o Natanael aonde ninguém o podia ver. Ou seja, Natanael, estando oculto aos olhos humanos, estava revelado aos olhos de Deus. E quem é o Senhor Jesus Cristo? É Deus. Por isso ele pôde dizer quem era o Natanael, um verdadeiro israelita no qual não é dolo. E o Natanael pergunta para ele: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Felipe te chamar, eu te vi. Que frase maravilhosa. Abre comigo no Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo às trevas, com efeito me encobrirão,
e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto foi formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram. Quando eu era ainda substância informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. E como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço, seus senhores, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então não há dúvida, pelo relato da interação entre o nosso Senhor e o Natanael, que efetivamente, quando o Senhor diz para o Natanael, eis o verdadeiro israelita em quem não há dolo, o Senhor havia visto o Natanael. Quem era Natanael? Um descendente do Abraão, um descendente do Isaac, um descendente do Jacó, que cria em Deus e que tinha uma experiência com Deus e que estava face a face com Deus. E quando o Senhor Jesus Cristo o encontra, é simplesmente a continuação daquela comunhão. Ele estava na presença de Deus quando estava debaixo da figueira e certamente aquilo que ele estava conversando com Deus debaixo da figueira, aonde ele pensava que ninguém mais estava vendo, ele estava conversando com o próprio Senhor, de forma que agora o Senhor responde aos anseios do Natanael. Qual era o anseio do Natanael, sendo ele um verdadeiro israelita? Ele estava ansiando pela vinda do Messias. Ele estava orando pela vinda do reino de Deus, ele estava esperando o Messias. Ele estava orando ao Senhor, e o Senhor, Jesus, que é Deus, ouviu a sua oração e a respondeu. Nós sabemos que naquela época o povo de Israel continuava debaixo do jugo e da soberania romana. E existem algumas passagens nas Escrituras que relacionam o bem-estar da nação de Israel com a figueira. Abra comigo no livro de 1 Reis, capítulo 4, versículo 24. Porque dominava sobre toda a região e sobre todos os reis aquém do Eufrates, desde Tifes até Gaza, e tinha paz por todo o derredor. Judá e Israel habitavam confiados, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Você vê aqui então que na época em que havia um rei sábio, rico, poderoso na nação de Israel, eles habitavam confiados, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. Que estaria Natanael meditando quando estava debaixo da figueira? Sem dúvida nenhuma. Quando viria o Messias?
quando viria o rei. Próxima referência, Miqueias, capítulo 4. A partir do versículo 1. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá poderosos e longínquas, e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra, mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Está vendo aqui um outro exemplo de assentar-se embaixo da figueira relacionado com o reino de Deus, o reino de Israel, prosperidade do reino de Salomão, ou um reino prometido no futuro. Mais uma última passagem em Zacarias, capítulo 3, versículo 10. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. Vemos então esses 3 versículos relacionando estar embaixo da figueira com as promessas relacionadas à vinda do reino de Deus. O que isso quer nos dizer? Que o nosso Senhor Jesus Cristo fez um milagre de demonstrar de maneira miraculosa que ele viu o que Natanael era, viu o que Natanael estava fazendo, e ele viu o pensamento do Natanael, que estava na presença de Deus. Existem outros relatos na Escritura, você pode procurar. Um deles é com relação à mulher samaritana. Por exemplo, em João capítulo 4, 29, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Depois tem aquela outra passagem em que os religiosos perguntaram a respeito do Senhor Jesus Cristo pagar o tributo no templo, e Pedro se adiantou e disse que o Senhor pagaria. Quando Pedro está vindo para o Senhor fala com ele, o Senhor havia visto o que Pedro fez e lido o pensamento do Pedro. Nós vemos então, esse milagre trouxe a Natanael essa convicção de que o Senhor Jesus Cristo era o Filho de Deus. Olha a reação dele. João 1, 49. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Natanael não estava à vista de nenhum olho humano, mas ele foi visto por aquele a quem todo verdadeiro israelita estava esperando. Ele recebeu a resposta ao seu pensamento e à sua oração, sendo que essa resposta estava mais perto do que ele imaginava. Algo que é tão comum ao coração humano. Não espera que a resposta divina esteja tão próxima e às vezes venha por uma mão humana. Não espera que a resposta divina venha através de eventos da vida ordinária. Como ele poderia imaginar que encontraria o Messias de Deus na pessoa de um rabino itinerante, um professor?
Como ele poderia imaginar que o Messias de Deus, o desejado das nações, o Rei dos Reis, o soberano Rei da Terra, viria de uma cidade insignificante como Nazaré? Por isso ele pergunta de maneira surpreendente: de onde me conheces? E a resposta maravilhosa do nosso Senhor foi: eu te vi. Eu acredito que essa resposta deveria encher a mim e a você de muito consolo e de muita esperança. Deus vê. O nosso Senhor Jesus Cristo vê. Ele conhece aquilo que vai no nosso íntimo, Ele conhece as nossas mais íntimas petições. Ele conhece os nossos mais íntimos pensamentos. Ele conhece e Ele nos vê e Ele nos chama. É Jesus, o Senhor, quem nos chama. Mesmo que ainda seja necessário um milagre para que nós venhamos a reconhecer que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Rei de Israel. Ele não nega, mestre. Não nega que Ele é um rabi, alguém que ensina, alguém que tem sabedoria, mas Ele segue adiante. Tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Nós temos outros exemplos de pessoas que chegaram a essa mesma revelação, porque essa revelação está em consonância com a expectativa que os verdadeiros israelitas tinham a respeito da vinda de um Messias, da vinda do reino de Deus. Abra comigo no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 27. Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Você está vendo aí? Ela tinha essa expectativa a respeito da vinda do Messias, do ungido, de que ele deveria vir ao mundo e de que ele era o Filho de Deus. Outro exemplo, Mateus 26, 62. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus, nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse, eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos digas, se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Está vendo aí como a revelação que o Natanael recebeu correspondia exatamente à expectativa que os israelitas tinham a respeito da vinda do Messias, da vinda do Cristo, e que ele seria o Filho de Deus? Da onde vinham essas expectativas? Basicamente, por exemplo, de uma passagem no livro de Salmos. Tem outras passagens, vamos ver essa que é mais proeminente. Salmos capítulo 2. Por que se enfurecem os gentios? Os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, contra o Messias, dizendo, rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Rei-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles, na sua ira a seu tempo lhes há de falar e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Viu aqui no livro de Salmos? Que Natanael conhecia, Filipe conhecia, os israelitas conheciam a menção do ungido do Senhor, do Messias, a menção do seu reinado, a menção da sua constituição sobre o santo monte de Sião e ele declarando que ele seria o Filho de Deus. Pede-me, versículo 8, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão, com vara de ferro as regerás
e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor, beijai o filho, para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. É evidente, então, por todo esse contexto e por algo mais que nós leremos aqui, que o Natanael, estando debaixo da figueira, estava meditando sobre a vinda do reino e muito provavelmente estava meditando naquela passagem da vida do Jacó, em que ele teve um sonho. Abre comigo em João capítulo 1 ainda. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que essas verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Que referência é essa aqui? Céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo. Exatamente algo que você encontra no capítulo 28 de Gênesis. Abre comigo. Partiu Jacó de Berseba, Gênesis 28:10, e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. E eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que estás agora deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temendo disse: Quão terrível é esse lugar! É a casa de Deus, é a porta dos céus. Sem dúvida nenhuma, Natanael estava considerando essa passagem e o Senhor revelou que o significado dessa passagem nos é dado pela vida e pelo ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso ele diz: quão temível é esse lugar! É a casa de Deus, é a porta dos céus. Jesus Cristo é a porta dos céus para Natanael. Aquela escada sobre a qual que ligava céus e terra é nada mais, nada menos que uma descrição da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, que liga o céu e a terra. Ele é Deus, ele é o homem. E é Ele quem abre esse caminho de comunicação para mim e para você, que nos coloca em contato com o céu. Ele é essa escada onde os anjos de Deus sobem e descem continuamente, trazendo as comunicações do céu para a terra e levando as comunicações da terra para o céu. É Ele que se revelou ao Natanael. Como conclusão desse nosso estudo, eu queria mencionar algo impressionante que nós já mencionamos anteriormente a respeito dos nomes e referências ao Senhor Jesus encontrados nesses 51 versículos
do capítulo 1 de João. Eu já havia mencionado que há muitos nomes e referências ao Nosso Senhor nesses 51 versículos, mas algo eu queria adicionar aqui. São pelo menos 16 nomes diferentes dados ao Nosso Senhor. Ou seja, praticamente a cada 3 versículos um nome do Nosso Senhor. Como a pessoa do Senhor impressionou a João, que escreveu esse evangelho. Ele chama o Senhor Jesus Cristo de palavra, luz, Filho unigênito do Pai. Jesus Cristo, o Deus unigênito, o Senhor, o Cordeiro de Deus, o Cristo, um homem, o Mestre, Jesus de Nazaré, o Filho de José, o Filho de Deus, o Rei de Israel. Mas a última menção que eu queria chamar a atenção, que o nosso Senhor Jesus Cristo acrescenta, ele chama a si mesmo de o Filho do Homem. Natanael tinha aquela concepção a respeito do Rei de Israel. Natanael tinha aquela concepção do Filho de Deus, do Rabi. Mas o Senhor Jesus Cristo quer acrescentar naquela experiência do Natanael mais uma denominação do nosso Senhor. Qual é essa? Ele não é apenas o Filho de Deus, embora isso já seja algo grandiosamente maravilhoso, ele é também e ao mesmo tempo o Filho do Homem. O homem verdadeiro, o homem no qual culminam todas as expectativas de Deus em relação à humanidade, que na sua fragilidade se torna integralmente, como homem, dependente de Deus e expressa Deus na sua perfeição e totalidade. Esse é o nosso Senhor. Eu queria concluir relendo essa passagem aqui, convidando você a ter em mente o que nós compartilhamos a respeito da experiência do chamamento do Natanael, de forma que essa passagem fique aberta para nós. No dia imediato, João 1,43, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaída, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré poderá sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E com essa passagem nós encerramos o nosso compartilhar hoje, tendo essa oração, pedindo que o Senhor Deus abra os nossos olhos e que nós vejamos que aquele a quem os homens, por pecado e preconceito, rejeitaram, Deus o fez Senhor e Cristo. De onde ninguém esperava e quem ninguém esperava, Deus o fez Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e soberano das nações
da terra. Este é o meu Jesus. Esse é o meu Cristo. Esse é o seu Jesus. Esse é o seu Cristo. Graças a Deus por isso. Vamos encerrar com uma palavra de oração? Muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é eterna, porque a Tua palavra é infinita e porque a Tua palavra nos revela o Teu amado Filho, o nosso amado Senhor. Segue falando conosco, Senhor, por meio da Sua palavra. É a oração que nós fazemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Até a nossa próxima aula.